querido irmão senador Paulo Paim, ainda bem que o senhor está sentado, porque eu vou lhe dar uma notícia que vai lhe fazer... Está levantando? Levantou? Ih, rapaz, então é melhor o senhor sentar. Que eu vou lhe dar uma notícia aqui que eu sei que o senhor é preocupado com as pessoas mais pobres desse país. E, como a gente diz no Nordeste, além da queda, o coice pode acontecer hoje no plenário do Senado Federal. Eu não acredito que o presidente Davi Alcolumbre vai descumprir algo que ele, inclusive, falou para mim, embora que outros colegas estão dizendo que nós vamos ter essa surpresa negativa no apagar das luzes antes do recesso, que é votar, depois de todo o escândalo de bets e apostas que a gente está tendo, senador Paulo Paim, senador Chico Rodrigues, que também já se manifestou sobre esse caso, votar bingo e cassino, liberação de bingo e cassino hoje, sem debate, no apagar das luzes, extra pauta, porque nem na pauta está. Eu não acredito, espero que o bom senso prevaleça. O senador Davi Alcolumbre me disse aqui, na presença até de outros colegas, quando eu perguntei, mas semana que vem, que é essa semana que vai ser, que ele comunicou que iria declarar que seria uma semana semipresencial, ou seja, remota, sem todos os senadores na casa. Aí eu perguntei, mas não vai ter nada polêmico, não. Ele disse, não, só o que já está previsto, né, que é o que estava sendo discutido. Zero de cassino e bingo. Então, eu não espero que o povo brasileiro tenha esse presente de grego para acabar definitivamente com a situação financeira do brasileiro mais pobre. Porque a gente sabe quem é que vai pagar essa conta, que já está pagando das apostas esportivas, das bets, e aí cassino e bingo, dinheiro saindo de novo do setor produtivo e indo para os magnatas, porque esse projeto tem as digitais de um grupo da Espanha. Aí é brincadeira, senador Marco Rogério. Eu acredito que o bom senso vai prevalecer e que essa matéria não vai vir extra pauta, que é um golpe contra os brasileiros, no momento de maior dificuldade que o país enfrenta financeira e moral. Mas, senhor presidente, eu vim falar aqui também dos dados revelados ontem pela imprensa brasileira de mais um escândalo da série de escândalos da CPMI do INSS, que está desvendando aí essa roubalheira também dos mais pobres, os órfãos, viúvas, aposentados, pensionistas do Brasil. Bilhões e bilhões com poderosos envolvidos, chegando em gente, em peixe graúdo, né? Inclusive aí com jatinhos de ministro, andando, telefones, achando, inclusive de traficante, o crime organizado. Mas mesmo a tropa de choque do governo Lula, que vem blindando de todas as formas possíveis as apurações envolvendo pessoas ligadas ao regime, vamos dizer, que a gente vive hoje, né, STF e Lula, nós chegamos ao ponto na comissão, não com as minhas digitais, porque eu voto para transparência total, quebrar sigilo, chamar quem tiver que ser chamado. Mas chegaram ao ponto, essa tropa de choque do governo Lula, de impedir até a requisição de documentos da Latam sobre a viagem do careca do INSS, do famoso careca, que o Senado decretou um sigilo de 100 anos, para você, brasileiro, não saber para onde é que ele entrou aqui dentro dessa casa. Não adiantou tanta obstrução. Sabe por quê? Porque agora a informação foi fornecida pela Polícia Federal que o voo da Latam JJ 8148 de Guarulhos para Lisboa no dia 8 de novembro, Lulinha ocupou a poltrona 3A da primeira classe e o careca do INSS ocupou a poltrona 6J, também da primeira classe, a um custo em torno de R$20 mil. Essas informações foram possíveis pelo depoimento de Edson Claro, que durou mais de 70 horas à Polícia Federal do Brasil,
gerando mais de 1.000 páginas de documentos, provando aí, né, dando indícios das falcatruas do careca do INSS, um dos campeões, peça-chave desse esquema cruel. Ele que é uma peça, repito, basilar dessa roubalheira de aposentados e pensionistas no Brasil. Edson Claro era funcionário de confiança do careca, mas depois do seu rompimento, chegou até a ser ameaçado de morte, porque sabia demais e certamente era portador de muitas provas materiais. Em seu depoimento, relatou muitas operações de lavagem de dinheiro envolvendo a criação de empresas no exterior. Uma delas, atenção, outro lobby que funciona forte aqui dentro do Congresso Nacional, que é o lobby da World Cannabis, com o objetivo de comercializar produtos à base da maconha. Essa é uma das empresas em que há fortes indícios da possibilidade de Lulinha atuar como sócio oculto, de forma a facilitar a movimentação junto ao Ministério da Saúde, aproveitando o tráfico de influência. Aquela lorota de que existe cannabis medicinal, maconha medicinal. Não existe isso. Das 500 moléculas da maconha, da planta, uma apenas trabalhada em laboratório pode gerar um remédio que não vai viciar, que é o CBD. Não precisa plantar maconha para isso. Isso é lorota de quem está querendo fazer outra coisa e faturar com as desgraças dos brasileiros. Inclusive, eu tenho um projeto de lei para dar gratuitamente pelo SUS esse remédio àquelas crianças, adolescentes que precisam desse medicamento porque têm problemas de epilepsia refratária. Então, o objetivo é um cavalo de Troia para fazerem o que eles querem, que é a maconha fumada, que é ganhar dinheiro com a desgraça, repito, do nosso povo. Senhor presidente, o que precisa ser urgentemente esclarecido é porque Lulinha, o filho do presidente Lula, está morando em Madrid desde quando esse escândalo explodiu. Por que ele foi para Madrid e continua lá, não voltou? E mais importante ainda é descobrir as consequências do pagamento pelo careca do INSS de uma mesada para ele, revelada lá, nesse documento, nesse depoimento do Edson Claro, de uma mesada que seria de R$300 mil por mês ao filho do atual presidente da República. Não podemos esquecer que estourou outro escândalo monumental envolvendo o Banco Master, cujo rombo pode ultrapassar 40 B de bola aí de índio, 40 bilhões de reais, e que está sendo blindado, por enquanto, pelo STF. E também aqui, porque eu tenho um pedido de CPI aqui nessa casa, há 3 semanas, que não foi ainda numerado e lido para que a gente possa buscar a verdade sobre isso, que também envolve gente muito poderosa. Importante a população saber. E não há nada que se esconda eternamente, né? Então, o ministro Dias Toffoli, e eu já denunciei aqui, né, nessa tribuna, centralizou o processo usando o vergonhoso foro privilegiado como desculpa, que na realidade é o foro da impunidade, a trava do mecanismo. E ele também decretou o sigilo máximo. O interessante de tudo isso, senhor presidente, é que aconteceu exatamente essa decretação do sigilo por parte do ministro Toffoli, depois que ele foi ao jogo. Inclusive agora nós estamos tendo a final lá do Mundial de Clubes, mas na semana passada nós tivemos aí, retrasada, a final da Libertadores, e o Toffoli foi assistir, de jatinho particular, junto com o advogado de quem? Do Banco Master. E depois do jogo, no dia seguinte, ele decreta o sigilo máximo. Se perdeu o pudor completo. Algo está muito errado na nossa República. E aí, senhor presidente, sem contar as viagens suspeitas em jatinhos particulares, envolvendo até o chamado Beto Louco,
investigado pela Polícia Federal em função do envolvimento com operações de lavagem de dinheiro para o PCC. Olha, senhor presidente, são muitos indícios fortes de que tudo está conectado. É muita sujeira que já não cabe mais debaixo do tapete. Chega de sigilo, chega de segredismo, chega de blindagem. Mais do que nunca é fundamental a CPI, a instalação da CPI do Banco Master, que já conta com apoio de 34 senadores da República. Defendendo a suspensão, por isso, presidente, eu defendo a suspensão diante de tanta necessidade de apurarmos CPMI do INSS com esses dados que estão chegando. CPI do Banco Master, eu defendo aqui, perante o povo brasileiro e perante meus colegas, a suspensão do recesso parlamentar que começa na próxima sexta-feira. Para não apenas darmos sequência a essa CPMI do INSS, mas também dar início urgente à CPI do Banco Master. É um dever que essa casa tem. Como é que... Claro que todos nós, existe o cansaço mental, físico, do ano difícil, mas nós temos uma emergência nacional. Por isso eu defendo a suspensão desse recesso, porque é um caso muito atípico que está acontecendo. É o mínimo que a Casa Revisora da República pode fazer em nome da grande maioria do povo brasileiro, que é trabalhador, é honesto e paga tanto imposto. Eu encerro, senhor presidente, com um pensamento nos deixado há quase 100 anos pelo escritor George Orwell. Se o senhor me permite mais um minuto, eu complemento o meu discurso. Muito obrigado, senhor presidente. Olha só o que é que George falou: se a liberdade significa alguma coisa, será, sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir, mas precisam ouvir. É mais ou menos o que se pode fazer com uma CPI justa, ou CPMI, como é o caso do INSS e do Banco Master. Que Deus, senhor presidente, abençoe a nossa nação, que tenhamos uma tarde sem surpresas negativas. O povo brasileiro não merece manobras, não merece que essa casa jogue sujo com ele na véspera do Natal. O povo já está muito sofrido. E eu espero, sinceramente, que esses rumores de que viria para cá, numa extra pauta, a liberação de bingo, cassino e jogo do bicho no Brasil seja uma fake news daquelas. Porque isso é o fim da picada e seria a derradeira desmoralização dessa casa, mostrando que o interesse dela definitivamente não é com o povo brasileiro, é com o interesse de magnata. Porque não gera emprego, não gera renda, gera endividamento em massa, tira dinheiro da economia produtiva e leva para os magnatas, gera suicídio, é tudo de ruim que você possa imaginar. Que Deus dê juízo a cada um de nós senadores, mas principalmente do presidente, que nem cogite colocar uma sandice dessa numa pauta na última sessão deliberativa do ano. Muito obrigado pela sua benevolência, presidente. Deus abençoe o senhor. Senador